Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje eu trago pra vocês um caso criminal, é o primeiro crime que a gente vai falar aqui no canal, então eu espero que vocês já deixem o like agora no começo do vídeo, vai lá em cima, se inscreve, toca o sininho, deixa um comentário também dizendo se vocês curtem vídeos criminais, se vocês querem outros vídeos criminais ou se tem também alguma indicação de um crime que vocês querem que eu fale aqui no canal. Então eu quero saber se vocês estão interessados nesse conteúdo, então comenta aqui pra mim e bora pro vídeo. O caso que eu escolhi para estrear a série criminal aqui no Calafrio Real é um caso que sempre mexeu comigo desde que eu era muito pequeno. É um caso que era posterior ao meu nascimento, mas mesmo assim eu fiquei sabendo e sabia dos detalhes assim e me deixava muito intrigado, que é o caso Daniela Pérez. Então bora pro caso Daniela Pérez, morta pelo par romântico da novela. Parece história de novela, mas não é. É real e vamos lá. Daniela Ferrante Pérez Gazzolo nasceu no dia 11 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro. Ela é filha da renomada escritora de novela, autora Glória Pérez e do Luiz Salpiqui Pérez. A Daniela Pérez, ela sempre foi muito talentosa desde muito pequena. Ela tinha um grande talento como atriz, também como bailarina. A Daniela ali já nos primeiros anos de vida, ela demonstrou muito talento para a dança, o que chamava muito a atenção de todos ao redor dela, e por ter uma mãe ali envolvida na maior emissora do país, isso com certeza influenciou também a carreira da Daniela. Então a Daniela, por ser muito talentosa e dançar muito bem, ela recebeu um convite para ser bailarina numa das maiores escolas de dança do Rio de Janeiro, mas ali logo no começo da juventude dela, ela já começou a demonstrar muito talento, muito carisma, e ela acabou sendo convidada para ser atriz. A Daniela Pérez, ela teve no currículo dela papéis bem marcantes, como a Eduarda. Na novela Kananga no Japão, de 1989, foi o primeiro papel dela. E esse papel já deixou ela bem conhecida, assim, o rosto dela bem marcante. Ao participar ali da novela Kananga no Japão, a Daniela ela acabou se apaixonando pelo ator Raul Gazzola, com quem ela se casou em 1990. Posteriormente, ela fez a Clô na novela Barriga de Aluguel, um grande sucesso da Rede Globo. Uma novela também muito conhecida e muito famosa. O Dono do Mundo, em 1991, ela interpretou a Yara. E o seu último papel como Yasmin na novela De Corpo e Alma, sua última novela. Então, pessoal, vamos começar o caso. A Daniela Pérez estava atuando ali em um dos seus maiores papéis da novela De Corpo e Alma, ela era uma das protagonistas da novela, e ela fazia o papel junto com o Guilherme de Pádua, um ator ali estreante, e eles interpretavam um casal romântico que vivia algumas crises no relacionamento. No dia, inclusive, que aconteceu o crime, eles tinham gravado uma cena de briga entre o casal, ali quando a personagem da Yasmin diz pro Bira, que era o personagem do Guilherme de Pádua, que ela queria dar um fim ali na relação deles, o que deixa o personagem bem estranho, em uma atuação que ele convence bem, que é uma das poucas, segundo o pessoal lá na época. Agora a gente vai pro fatídico dia 28 de dezembro de 1992. A Daniela, como protagonista da novela, naquele dia ela gravou quase que o dia inteiro, ela tinha várias cenas, tava ali cansada, tinha gravado com o Guilherme de Pádua, que posteriormente cometeu o crime. Então ela gravou, ela e ele se separaram ali na cena, ele saiu, já foi embora, segundo relatos, e ela tinha ficado e gravado ainda mais cenas do que ele ali até o final da noite, até 9 da noite. Segundo boatos, o Guilherme ficou ali pelo estacionamento, ele estava por ali. Muitos dizem que eles saíram juntos, e sim, eles estavam próximos, eles tinham tido algum papo. Tem relato, inclusive, que na época, naquele dia, a Daniela estava muito estranha. Algumas camareiras disseram que ela recebeu bilhetinhos do Guilherme, que ela estava muito ansiosa, aparentemente. Ela estava diferente naquele dia. Então eles saíram lá do Projac, ela encontrou o Guilherme ali. Ele também ainda estava esperando ela, parece.
eles se falaram e a prova que eles se encontraram é porque haviam fotos deles que alguns fãs pediram na saída do Projac. Então ali depois de tirar fotos, o Guilherme aparece sorrindo nas fotos e a Daniela aparece assim com o rosto um pouco mais preocupado, podemos dizer. Ela tira foto ali com os fãs e cada um se dirige para o seu carro. O Guilherme ele saiu na frente com o carro dele, que na época era um Santana, e a Daniela foi logo atrás no carro dela, que era um Escort. O Guilherme, um detalhe é que ele estava acompanhado da sua esposa, que era a Paula. No meio do caminho, repentinamente, o Guilherme parou o carro dele no acostamento e ficou esperando a Daniela passar. Segundo relatos dos policiais, ela demorou um pouco para passar, mas ele continuou ali no acostamento esperando ela. Quando ele viu o carro dela, ela foi em direção a um posto de gasolina. Ele percebeu que a Daniela estava num posto de gasolina ali abastecendo o carro dela e ele ficou esperando com uma desculpa de que tinha algo para tratar com ela. Quando o Guilherme avistou o carro da Daniela, ele foi logo atrás e tentou trancar o carro dela. Então, quando a Daniela foi tentar sair, ela viu que o carro dela estava trancada e ela teve que sair do carro dela para falar com o Guilherme, assim, ver o que ele queria e saber por que ele tinha feito aquilo. Então, segundo relatos, isso tudo foi relatado pelos policiais, né, em todas as reencenações e a partir dos interrogatórios. Ele saiu do carro também, o Guilherme saiu do carro e quando a Daniela veio na direção dele, ele deu um soco nela. Um soco tão forte que ela apagou na hora, caiu e desmaiou. Então, com a Daniela desmaiada, o Guilherme pegou o corpo dela, colocou no banco de trás do carro, enquanto a mulher dele, Paula, dirigia esse carro. E o Guilherme, segundo os relatos, ele foi pro carro da Daniela. Eles dirigiram ambos os carros até um matagal que ficava na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, um lugar assim meio ermo. Então, o casal pegou, tirou o corpo da Daniela do carro, levaram para dentro desse matagal e apunhalaram Daniela com, segundo o que os policiais falaram, era um tipo de punhal, mas o boato maior é que era com uma tesoura. Eles perfuraram a Daniela no peito e também no pescoço. Então algumas das perfurações foram no pulmão, tanto no coração, quanto também em veias importantes do nosso sistema. Segundo os policiais, eles acham que foi um punhal porque uma tesoura da que teria sido usada para causar aqueles ferimentos teria ocasionado alguns tipos de hematoma na mão dos assassinos, mas como isso não foi encontrado, eles disseram que acreditam que seja uma espécie de punhal. Depois do crime, o casal passou ainda num posto de gasolina. Eles foram com um carro próprio deles e pediram para que o frentista limpasse bem o carro por fora, na tentativa de apagar vestígios de um crime que haviam cometido. Com o automóvel limpo, eles seguiram para casa deles como se nada tivesse acontecido. Ao chegar em casa, a Paula, que estava grávida na época, ela estava grávida de 4 meses, ela decidiu simplesmente deitar porque estava cansada. O Guilherme chegou em casa, se sentia ainda bem e saiu para caminhar em Copacabana. E onde acredita que nessa caminhada ele tenha se livrado da arma do crime. No dia seguinte, a notícia da morte da atriz estava estampada em todas as revistas, jornais, estava sendo anunciado em todo lugar. Imagina, uma protagonista da maior emissora do Brasil morta, assassinada, então isso chamava muito a atenção. Porém, os assassinos não contavam com uma pessoa fundamental no caso. Um advogado que passava pela Barra da Tijuca, lá pela rua Cândido Portinari, ele avistou 2 carros parados e ele anotou a placa do carro dos assassinos. Sim, isso foi fundamental. Acredito eu que ele viu alguma coisa também ocorrendo, porque eu vi uma entrevista dele que ele disse que viu a Paula, que era a mulher do assassino, a assassina Paula também, que participou do crime. Ele disse que viu ela, mas não viu o Guilherme. Então ele marcou essas placas, ele ligou para a polícia na mesma hora. Esse advogado se chamava Hugo Silveira. Então a polícia estava com aquela placa anotada. Quando eles souberam que era o carro da atriz, identificaram ela. Um policial entrou lá dentro depois para ver porque havia esse Escort abandonado lá na frente. Eles encontraram o corpo da Daniela, que no outro dia estampava todas as capas de revista. A placa do carro era OM 1115. No dia do velório, os policiais eles compareceram aos estúdios de gravação da novela para tentar averiguar se eles encontravam aquela placa, que era um carro Santana. Eles sabiam qual era o carro e sabiam qual era a placa. Entretanto, eles acharam uma placa muito similar que era LM 1115, de propriedade do ator Guilherme de Pádua.
E com o decorrer das investigações eles descobriram que o ator Guilherme de Pádua havia alterado a placa do carro dele, transformando um L num O com fita isolante, o que já demonstrava que ele planejava o crime, que era tudo uma emboscada para matar a atriz Daniela Pérez. O motivo do crime nunca foi descoberto. O assassino inventou várias histórias dizendo que ele era assediado pela Daniela, o que ficava bem óbvio para todo mundo que era uma mentira. Todo mundo que conhecia ela, todas as pessoas sabiam que não se tratava disso, então envolveu muitas coisas. Eu lembro que uma teoria muito forte na época foi que eles eram envolvidos com magia negra e que esse era um crime de oferenda, que eles estavam oferecendo o corpo da atriz, mas a teoria mais aceita é que o Guilherme estava bem conformado com o papel dele na novela e com os cortes que ele tinha sofrido ali próximo do dia da morte da Daniela, com corte de cenas, e que ele estava meio que tentando coagir a Daniela para que ela falasse com a mãe dela, a autora da novela, para que ele aumentasse e ganhasse um pouco mais de destaque na novela, que ele não aceitava ali o papel que ele estava ganhando. Então essa é a teoria mais aceita para motivo do crime, além também de ciúmes da Paula, da mulher do Guilherme, pois ela participou do crime, o que leva, ela teria que ter também algum tipo de influência ali, sofrido alguma influência, que talvez seja o ciúme, porque segundo muitas testemunhas, a Paula não suportava nem assistir às cenas de romance entre o Guilherme de Pádua e a Daniela Pérez. Ali então, com as provas todas coletadas, eles acabaram confessando o crime. Foi na mesma noite, eles acabaram indo no funeral dela, acabaram ligando para a autora Glória Pérez. Eles fingiram muito bem, eles eram muito frios, que não tinham nenhuma relação, mas com a prova, com a polícia chegando e averiguando todas as provas, eles acabaram tendo que confessar o crime e foram presos. E ficaram presos até o dia dos seus julgamentos. Guilherme e Paula foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e por terem utilizado os recursos que dificultavam a defesa da vítima. Então esse procedimento foi adotado pelo tribunal do júri, haja vista que ficou bem óbvio que não teria como ser um homicídio culposo, sendo que tudo demonstrava uma premeditação do crime. Em 15 de janeiro de 1997, o Guilherme de Pádua ele foi condenado a 19 anos de reclusão, sendo que ele já tinha cumprido 4 desses anos. Apesar de recorrer da sentença, ela foi mantida. Já o julgamento de Paula Tomás aconteceu em 16 de maio de 1997, sendo condenada em 18 anos e 6 meses de reclusão pela coautoria no assassinato de Daniela. Apesar de a pena da Paula ter sido a mesma do que a do Guilherme, como a idade dela era inferior aos 21 anos, ela teve essa suspensão de 6 meses da pena, por isso que foram 18 anos e 6 meses. Além de tudo, a decisão do júri foi bem dividida, sendo que 4 votaram na condenação e 3 votaram na absolvição. Ao recorrer da decisão, a pena ficou em 15 anos. Em 1999, após 7 anos de prisão, ambos deixaram o cárcere. Hoje, Guilherme de Pádua é casado, já passou por mais de 3 casamentos, é casado, mora em Belo Horizonte. Após se converter em 2002 à Igreja Evangélica, em 2017 se tornou inclusive um pastor da Igreja Evangélica. Já a Paula ali, após o crime, também conseguiu tentar retomar uma vida normal. Ela se casou também e virou advogada. Inclusive, a Paula, um fato que vale destacar é que ela modificou o sobrenome dela para tentar fugir um pouco de tudo o que tinha acontecido e dessa fama que ficou. Porque mesmo o caso fazendo muito tempo, ele ainda é muito lembrado. Mas não ficou por aí mesmo, assim, mesmo que a lei do Brasil seja um pouco complicada e muitas vezes não eficiente, o caso da Daniela, ali, por ter uma visibilidade muito grande, ela alterou algumas leis. Por exemplo, a lei de crimes hediondos. Antes do caso de Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado um crime hediondo e, portanto, o tratamento dado ao autor desse delito não seria tão rígido como previsto na Lei 8.072 de 1990. Em razão disso, a escritora Glória Pérez, a mãe da Daniela, ela liderou um movimento que defendia a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos, conseguindo em 1994 mais de 1 milhão
de assinaturas, quase 1,5 milhão de assinaturas, para aprovação de um projeto de lei nesse sentido. Após todo o trâmite estabelecido pela Constituição Federal, o projeto de lei chegou às mãos do então presidente da República, Itamar Franco, o qual sancionou a Lei 8.390 de 1994, que incluía o crime qualificado no rol dos crimes hediondos. É importante também salientar que essa decisão aí, essa mudança na lei, ela não chegou a afetar o caso da Daniela, porque o caso já estava fechado por se tratar de novatio legis impejus, não podendo retroagir, era um tipo de crime que não podia retroagir, a pena já tinha sido dada, mas mesmo assim eles mudaram uma lei, o que é muito importante, o que para outras pessoas fez a diferença e continua fazendo. Então, pessoal, esse caso é um caso assim bizarro. Imagina um crime... Nossa, atores de novela da maior emissora do Brasil envolvidos num crime desse tamanho, de uma proporção gigantesca, de uma brutalidade gigantesca também. É um caso enorme que para digerir é muito difícil. Muita gente ainda não digeriu esse crime, continua na memória das pessoas assim muito aceso. Então espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais desse crime. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui pra mim. Também, se vocês acham que eu devo trazer mais crimes aqui pro canal, também comentem se gostaram, se tem uma indicação também de outros casos similares. Não esquece de deixar o like, porque o vídeo dá bastante trabalho pra fazer. Vai lá em cima, se inscreve, toca o sininho pra receber as notificações. Um beijão pra todo mundo, até mais e aquela frio.